não poderia deixar aqui de mencionar também a resposta que nós recebemos da Prefeitura em relação à APAI. A APAI é uma entidade do nosso município que é subvencionada pela Prefeitura. E é uma subvenção que é das mais importantes. A APAI nos mandou a relação de todos que são atendidos, são 100 crianças e adolescentes, mandou aqui vários dados, inclusive onde moram, qual é o problema que tem a criança, desculpa, não é o problema, né, mas é a doença que tem, que é tratada pela APAI, e também cópia do contrato que ela firmou com a Prefeitura por dispensa de licitação no último dia 24 de fevereiro, e que está em vigência, portanto, por 1 ano, e que é de R$ 400 por criança e adolescente atendido. Se nós formos fazer a conta, isso no mês, não dá mais que R$ 40 mil. Nós temos aqui um apanhado de tudo que quanto é problema, que fica esperando, às vezes, por fila, atendimento médico, os mais diversos, meses e meses e meses, e até ano. Nós temos pacientes que aguardam há ano e meio, por um atendimento. A APAI está prestando esse excelente serviço, é uma subvenção, é uma entidade das mais caras, e que nos atendeu prontamente, nos mandou aqui todos os dados que nós pedimos, e nós agradecemos a APAI e queremos que esse contrato seja o primeiro de inúmeros. Não poderia também deixar de citar aqui o projeto de lei número 11, que é um projeto de lei para firmar um protocolo que parece que vai ser convênio, né, já está definido, que é convênio com a Banda Sinfônica Conselheiro Mairinque. Ele está em tramitação nessa casa. Por 2 vezes, o jurídico da casa disse que ele era ilegal porque faltava documentos. Alguns ainda faltam, nós estamos aguardando. A Comissão de Justiça deu pela regularidade, ele foi recebido. Eu apresentei emendas no sentido de que fosse de contribuir para o projeto de lei. Eu penso e não quero que aconteça uma coisa que já aconteceu no passado, eu sou vereadora pelo 2º mandato, de falarem o que eu não disse e o que eu não escrevi. Por isso eu estou falando aqui na tribuna de uma forma mais clara, porque às vezes os documentos as pessoas não têm acesso. Em nenhum momento eu disse que uma entidade não pode ser subvencionada porque as pessoas que estão nela não são daqui. Tanto é que, em inúmeros momentos, subvenções foram aprovadas para ADAS, que são os pacientes que a Associação dos Deficientes Auditivos de São Roque atende, e que atendeu e atende Mairinque anos e anos a fio. Quando Mairinque, os deficientes auditivos iam lá para a escola Paulo Ricardo, no bairro São José, em São Roque, porque não tinha outra forma. Isso já há muito tempo. Depois a ADAS nasceu, atende brilhantemente pessoas, crianças que moram aqui em Alumínio. Nunca fomos contra a subvenção. Muitas vezes aqui falamos dos atrasos da subvenção, que eram assim muito ruins, tanto para a APAI, quando era de São Roque, quanto era para a ADAS. Muitas vezes nos colocamos à frente e pedimos por elas, porque é um trabalho valoroso. Então, nunca que ninguém fale que eu disse isso. Muito pelo contrário. As entidades elas vão ter os seus associados, as pessoas que vão recorrer a ela, e eu espero sempre que seja a maioria de Mairinque, evidentemente. Porque é um trabalho importante, qualquer entidade, se ela está aqui, que bom. Se ela tiver bastante gente de Mairinque, que bom, mas nunca isso foi um fato a colocar. O que nós pedimos, e a nossa emenda foi no sentido de que nós queremos saber, sim, a contrapartida. A ADAS ela é subvencionada, ela tem uma contrapartida. A APAI é subvencionada, tem uma contrapartida. Tem que ficar tudo no papel. A ADAS escreveu, a APAI escreveu, e é assim que a gente quer. Que a associação, que eu tenho certeza que o fará, a tempo,
coloque exatamente, além, é claro, do ensino, da atividade em si artística, que é uma coisa difusa e que não, às vezes nem se consegue medir, como a gente se mede um copo d'água ou 1 quilo de um alimento, a arte é uma coisa diferente. Mas, além disso, ela tem que estar transcrita para o documento a contrapartida. Eu disse na minha emenda, e continua assim, no mínimo 4 atividades no ano, no mínimo, porque a gente sabe que vai poder ser e deverá ser, e ótimo que seja, muito mais. Mas tudo tem que estar escrito. Queremos também que seja enviado aí sobre os instrumentos, ótimo, por quê? Porque a gente precisa que tudo esteja colocado no papel. Nunca quero que aconteça o que já aconteceu no Mairink no passado, não no passado recente. No passado, lá atrás, Mairink tinha muitas violas, muitos tipos de instrumento que foram se... porque não tinha um cadastro, porque não tinha uma lista, porque não estava vinculado a um convênio, a um contrato, a um outro documento. Então, o sentido das emendas foram esse, de melhorar, sempre. E é isso que eu vou buscar sempre. Sempre estou aberto, como contatei a presidente da associação, que esteve conversando comigo, que expliquei, junto com o seu esposo, eles entenderam e eu entendi que eles tinham entendido, porque eles disseram assim com a cabeça e eu pensei que eles tinham entendido. Então, é no sentido, estou aberto, o gabinete está aberto, ontem eu estava aqui, todos os dias estarei, para poder esclarecer e melhorar. Uma emenda, ela pode ser melhorada sempre, até a hora de ser aprovada ou rejeitada. Depois não tem jeito mais, só um substitutivo. Então, fica aí essas minhas considerações e renovar o convite. Amanhã, 6 de junho, comemoração no SEMEC, às 15h30 da tarde. Muito obrigada e boa tarde.